Bom dia, irmãos. Eu saúdo todos com a graça e a paz do nosso Deus. Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a 26, o estudo 26, refletindo sobre a salvação. Esse estudo, ele traz um apanhado dos estudos anteriores. Então, ele condensa um pouco do que a gente ouviu e estudou e leu nos estudos anteriores. E o tema proposto é uma reflexão, então é refletindo sobre a salvação. E aqui já no comecinho, na introdução, o nosso estudo diz o seguinte: o objetivo dos estudos feitos até agora não foi simplesmente expor doutrinas sobre a salvação, aumentando o seu saber, mas conquistar mais do seu coração para a grande salvação que nos foi trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui fala sobre esse intuito da nossa aula. Vai além da gente obter o conhecimento, vai além da gente ter a teoria. A ideia aqui é fazer com que a gente cada vez mais pratique essa ideia da salvação. E aqui o texto vai discorrendo sobre isso. Nós somos salvos, né, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que maravilha, que bênção, quando a gente se converte, quando a gente começa a aprender da palavra e o que significa, né, essa promessa da salvação. Mas a gente está andando nesse mundo, então existe uma série de princípios e fundamentos e práticas que após essa conversão e que após esse entendimento da salvação, a gente precisa viver de acordo com essas novas regras, né, do que significa ser salvo por Cristo. E aqui no primeiro tópico ele já faz essa análise. Por que os seres humanos precisam de salvação? Então o texto fala dessa porção espiritual que há em nós e que só é preenchida pela presença do nosso Deus, pela presença do Espírito Santo. Existe uma lacuna, né, um espaço vazio na gente que precisa ser preenchido. E aqui ele fala: os seres humanos precisam do alimento para a sua dimensão espiritual, como o seu corpo precisa do alimento material. Então, por isso que é muito importante a gente continuar o estudo da palavra, a gente continuar as nossas reflexões, as nossas orações, a gente ter intimidade com esse Senhor, né, com o Senhor Jesus, com aquilo que Ele deixou, com os exemplos, os ensinamentos que ele deixou para nós, o tempo que Ele passou aqui nesse mundo. E aí a lição traz vários exemplos, né, sobre essa questão. E o texto fala: os seres humanos, de um modo geral, estão afastados de Deus, caídos num abismo, perdidos, sem saber o que lhes aconteceu. Daí eles só sairão se uma pessoa de fora os tirar. E essa pessoa só pode ser o próprio Deus, que desde um princípio os amou e quis resgatá-lo. Então a gente precisa dessa salvação, a gente precisa dessa conexão com o nosso Deus. Isso é importante para nós, quando a gente escolhe, né, quando a gente dá esse passo rumo ao Senhor Jesus. E aí no segundo tópico ele fala qual é a nossa forma de encarar a salvação. Porque eu tenho essa certeza, eu tenho essa tranquilidade, mas como eu encaro essa salvação? Não preciso fazer nada, tá tudo bem, né? Ganhei o bilhete premiado. Não é bem assim. A gente sabe que nós precisamos ter um caminho, uma trajetória com Deus. E nesse caminho, quem mais aprende somos nós. Então, ser cristão é mais um exercício de vida do que propriamente a gente ditar regras para os outros. Porque ser cristão é importante por causa disso, é importante que as pessoas vejam isso na nossa vida. Então, o caminhar com Cristo é um exercício mais para nós aprendermos, e o nosso aprendizado, ele produz práticas, ele produz exemplos. E com isso a gente consegue demonstrar, né, para o lugar onde a gente está, o que significa você ter essa tranquilidade de pensar: estou salvo, estou em Jesus, essa vida aqui é passageira, mas a vida é passageira, mas nós estamos aqui. Então, o segundo tópico fala sobre isso, né, sobre a nossa forma de encarar. E aqui no texto, ele fala assim: no presente estamos sendo salvos do domínio do pecado pela sua presença constante conosco e em nós.
Há muito tempo atrás eu li uma frase e achei ela bem bacana, boa para a gente refletir, que falava assim: o pecado é uma goteira incessante. A santidade consiste em não se deixar pingar, em não se deixar molhar. Então, motivos para a gente pecar contra o nosso Deus e contra tudo que a gente acredita, né, do ponto de vista cristão, não faltam. Não faltam porque o pecado é aquilo que nos separa do Senhor. Então, não existe categorias de pecado, né? Então, tudo aquilo que nos afasta, uma palavra torpe, um comportamento mesquinho. Então, isso são coisas que nos afastam de Deus, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Motivos para a gente estar longe da presença de Deus sempre vai ter. E parece que ficam até mais fortes, né? Quando a gente escolhe seguir o Senhor, parece que as intempéries da vida ficam mais fortes e nos forçando a desistir. Mas a gente precisa ficar firme. Então, estamos livres da solidão. Aqui ele cita o pastor Israel Belo de Azevedo, ele fala isso, né? Desejamos caminhar seguindo as suas orientações e tendo em vista uma vida que o honre. Aqui ele fala dessa palavra, né? Desse conceito de honra. E em outros momentos da lição ele fala também. Honra é uma palavra muito forte. Honra é um conceito muito forte. Então, quando eu honro alguém, né? Quando eu tenho honra... Então, para você construir uma honra, não é de um dia para o outro. É fruto de muito aprendizado, é fruto de muito amadurecimento. O que significa você ser uma pessoa honrada. Então, o texto fala muito nisso, porque é uma construção, né? E aí ele nos ajudará a caminhar, perdoando-nos quando falhamos, levantando-nos quando caímos e amparando-nos quando sentimos fracos. Então, essa é uma certeza importante que a gente tem que ter. O Senhor está conosco. Tem momentos na nossa vida que são tão difíceis que ele mais do que nos levantar, ele nos carrega. Quem nunca teve um momento de pensar, eu preciso desistir disso aqui, eu não aguento mais, é muito difícil e eu não dou conta dessa situação. Então, tem momentos que a gente sente que o próprio Deus nos segura nos braços e nos leva, né? E tem uma outra frase também, boa, assim, para refletir. Essa eu li recentemente, que fala o seguinte: se você estiver passando pelo inferno, se você estiver passando por um momento de extrema dificuldade, continue caminhando. Continue andando, porque vai passar. Porque você vai sair disso. Mas você precisa continuar andando. Você precisa continuar dando seus passos. Às vezes a gente consegue dar passos mais rápidos para a gente sair de uma situação difícil. Às vezes não, mas só não pode parar. Porque se você para, se você fica estagnado, nada acontece. Então, nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor está conosco e vamos continuar caminhando. E aí, no terceiro tópico aqui, ele fala: qual a influência da salvação sobre o nosso cotidiano? É uma pergunta que ele faz. Qual é a influência que a salvação tem no nosso cotidiano? Como a gente se comporta? A gente se comporta como pessoas que estão acomodadas, porque tem certeza da salvação, que a gente não perde a salvação do nosso Senhor, ou a gente se comporta como pessoas que veem a situação que está ao nosso redor e que precisa ser modificada. A gente vê o nosso próximo em situações difíceis e a gente se compadece. Então, nós somos sal e luz, como a Bíblia diz para a gente ser. Então, aqui nesse tópico, ele faz essa análise. Nós precisamos ser... É por isso que o Senhor falou: sejam sal nesse mundo insípido, seja luz nesse mundo escuro, porque isso precisa também refletir na nossa vida. Então, não adianta eu achar que eu já estou salvo, que está tudo certo, que está tudo bem. Eu tenho que produzir. E esse ser sal e esse ser luz não é fácil. E é por isso que a gente tem que ter sempre o exemplo de Cristo. Isso é uma coisa boa de pensar. Você olha uma determinada situação e pensa: o que Jesus faria aqui? E tem alguns exemplos que são muito similares na Bíblia. Por isso que a leitura da Bíblia, ela é fundamental. Ela é fundamental. O nosso pão diário da palavra, ele é fundamental. Por quê? Porque quando eu vejo uma situação, eu penso: onde eu vou buscar um exemplo para me ajudar a me comportar diante disso? Nós temos os exemplos de Jesus. E ele se comportou, e ele teve vários exemplos de sociedade, né, de mundo, para nos mostrar como fazer. Tá lá nos evangelhos. Então, a gente tem a obrigação de ser sal e luz, mas a gente tem um grande exemplo para nos ajudar.
Então a gente não precisa agir da nossa própria opinião. A gente fala, peraí, Jesus, ele teve numa situação parecida com essa. O que ele fez? Como Jesus se comportaria no meu lugar? Então, a lição traz essa reflexão para a gente, né? Da gente olhar para trás aqui de tudo que a gente estudou. Qual é o peso? Qual é a importância disso? Como eu acordo cedo, penso, olho para minha realidade e penso, como eu vou fazer melhor do que ontem? Como eu vou agir hoje para continuar caminhando e caminhando numa perspectiva cristã? Porque a gente tem todos os dias para dar esse exemplo, né? E não preciso aqui falar, mas acho que às vezes o óbvio precisa ser reforçado, né? Os nossos exemplos falam muito mais do que as nossas palavras. Então, não adianta eu dizer, escrever frases bonitas se no meu cotidiano eu me comporto de outra forma. Então, isso é até ruim, né? Isso até acaba se transformando num muro que às vezes não deixa as pessoas chegarem até Cristo. Nós precisamos fazer sempre essa reflexão. Eu estou sendo uma ponte, fazendo com que as pessoas atravessem e tenham contato, ou eu estou sendo um muro, afastando as pessoas? Então, essa é uma análise que cada um de nós pode fazer. Que tipo de pessoa eu sou? E quanto mais a gente gasta tempo com a gente, melhorando, aprimorando a gente, mais a gente tem condição de dar exemplo e menos a gente interfere na vida dos outros de forma negativa, porque às vezes os nossos comentários, o nosso posicionamento, a gente interfere negativamente nas pessoas. Então, quanto mais a gente cuida, né, vamos cuidar de tirar a trava que está no nosso olho, e quem sabe a gente consegue, com o nosso exemplo, com a nossa dedicação, para ser melhor a cada dia, a gente consegue contribuir para que o outro tire o cisco do olho dele. Mas não porque eu estou dizendo que ele está com cisco no olho, mas é porque ele está vendo o meu labor para eu ser uma pessoa melhor. Acho que é uma grande diferença aí, né? Então, são questões importantes para a gente pensar. O estudo, a escola bíblica dominical, ela precisa servir para isso. A gente precisa pensar na lição e trazê-la para a nossa vida. Não pode ser uma obrigação apenas, né? Tô aqui cumprindo o que precisa, né? Tô batendo cartão. Não é isso. Nós temos que lembrar do que a Bíblia nos ensina, né? Muitos, né, virão e dirão, mas eu expulsei demônios em seu nome, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não vos conheço. Então, cada vez mais a gente precisa saber, né, a forma como o nosso Senhor opera. E aqui a conclusão, que vale a pena finalizar com essa conclusão, né? Que essa salvação, que é o próprio Jesus em nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, vá operando transformações e os ajustes necessários para que sejamos pessoas que honrem o seu nome. Aqui ele fala de ajustes necessários, então todos nós precisamos ser ajustados, todos nós erramos. A gente erra e isso é uma característica, uma condição nossa. O que a gente não pode é permanecer no erro, achar que a gente pode. Porque a gente tem um determinado padrão, um determinado nível social, ou porque a gente tem um determinado cargo, então eu posso. Não, você não pode, eu não posso. Então isso aqui é uma coisa importante de aprender. Eu vou repetir, porque eu acho que vale a pena. Que esta salvação, que é o próprio Jesus em nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, vá operando as transformações e os ajustes necessários para que sejamos pessoas que honrem o seu nome. A gente se engana se a gente acha que nós vamos honrar o Senhor de qualquer jeito. Se a gente vai honrar o Senhor frequentando a igreja, se a gente vai honrar o Senhor falando bem o nome dele. Não. Existem ajustes que são necessários em mim, em você, em todo aquele que se diz cristão. É necessário fazer. Que nos alegremos e nos desenvolvamos nessa tão grande salvação e que elevemos a outras pessoas através do nosso testemunho de vida e da mensagem salvadora da palavra de Deus. Então, existe um testemunho de vida que abre essa porta, que abre esse canal para a mensagem salvadora da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito importante da gente pensar. O que nós estamos emanando para a sociedade? O que nós estamos... quais são os recados que nós estamos dando para a sociedade? Para as pessoas que sabem que nós somos cristãos, para as pessoas que nos veem saindo de casa frequentando igrejas e fazendo missões e tudo que a gente faz, né?
e fazendo obra social. Então, qual é o testemunho? Quais são as informações que nós estamos passando? Importante a gente refletir sobre isso. E cada vez mais a gente pensar se nós somos esse sal, se a gente está conseguindo ser esse sal, ser essa luz, e se cada vez mais a gente está se parecendo com o nosso Senhor Jesus. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo é um laboratório para a gente pensar como Jesus se comportaria se ele estivesse aqui. Porque na época dele tinha gente morrendo também, as pessoas morriam, as pessoas procuravam Jesus para serem curadas, e curadas fisicamente, da lepra, né, do fluxo de sangue, da paralisia. Então as pessoas procuravam o Senhor por questões materiais, né, de cura, e ele ia além, né, essa cura. Então você quer andar? Levanta e anda, mas existe uma cura que é mais importante, que é a cura da alma, né, que é a salvação. Então como Jesus se comportaria hoje se ele estivesse aqui? Diante dos templos que existem hoje, diante da conduta dos líderes que nós temos hoje, como Jesus se comportaria? Acho que é um exercício importante da gente refletir. E vamos pensar sempre, né? O cabeça da nossa igreja é o Senhor. E olhando para ele, foi olhando para ele que Pedro conseguiu andar sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor, ele se afogou. Então nós precisamos ter essa mentalidade, né, e refletir sobre isso. Eu sugiro a releitura, né, do estudo, é o estudo 26, se não me engano. Isso, é o estudo 26, refletindo sobre a salvação. E foi para isso que Deus deu essa capacidade que a gente tem de pensar, de refletir, de analisar, né, para a gente poder seguir com Ele nesse mundo até que Ele nos busque para o próximo, que vai ser de paz e de alegria, enfim. Tenham todos um bom domingo, o Senhor nos abençoe e até a próxima.